Boa tarde, seja bem-vindo ao Show da Tarde do dia 21 de maio de 2020. Estamos começando a entrar no inverno e a temperatura anda muito mais agradável, muito mais no controle do que aquele calorão que passamos no verão. Hoje é um dia que eu quero conversar com você sobre de que maneira você, empresário, pode superar a crise. E para isso, eu vou contar uma história, ser bem objetivo. Quando você tem uma empresa, você tem uma série de desafios. E eu vou contar a história do desafio do João. O João é um empresário de uma empresa de serviços e ele tinha programas de assinatura. Ele tem um serviço que a pessoa fazia assinaturas anuais. E quando ele abriu a empresa, foi um boom, porque ele desenvolveu um modelo que deu muito sucesso, as pessoas se interessaram bastante. E esse interesse fez com que ele chegasse a um faturamento de R$100 mil no primeiro ano. E chegou depois o ponto que ele analisou os números e percebeu que estava começando a cair. E aí ele começou a pensar, mas como assim, né? Ele percebeu então que entrou alguns concorrentes. E o que era uma constante de número de entradas começou a diminuir o número de vendas. E após o primeiro ano, também começou a ter cancelamentos. E aí foi acontecendo isso. Ao longo de cada mês, ele foi percebendo que, ao mesmo tempo que ele também vendia, também saíam clientes. E o que era um faturamento de 100 mil, continuava a aumentar, mas bem menos. Então ele vendia 100, mas cancelavam 20. Depois ele continuava vendendo 100, mas aí começaram a cancelar 30 por mês. Aí ele começou a vender 80, e aí começaram a cancelar 35. E aí foi continuando esse processo. Chegou o ponto de que ele vendia menos e tinham mais cancelamentos. E aí ele começou a olhar, ficar mais sério, ficou mais preocupado, e ele percebeu também que na conta bancária já não estava legal, até que chegou o dia que ele conseguiu olhar para a conta bancária. E aí, chegou o momento que ele pensou, meu Deus, onde é que vai chegar isso tudo? Bom, um momento do dia, ele percebeu que ele ia pagar o aluguel. E esse aluguel, ele precisava de dinheiro do cheque especial. Foi quando ele se percebeu um pouco tonto, e aí ele levantou, saiu e foi respirar puro. E aí ele começou a fazer, né, uma memória, como é que aconteceu isso? Então, imagina, eu tinha 100 mil, eu continuava vendendo bem, e como é que eu estou nesse ponto? Ele não percebeu esse movimento do mercado, ele não percebeu esse movimento da empresa. E aí ele ligou para o Antônio, seu amigo, já um amigo mais velho, e o Antônio atendeu. Ele falou, Antônio, eu estou precisando de ajuda. Eu não sei o que está acontecendo aqui na minha empresa, você pode falar um pouquinho? Aí o Antônio falou, claro, diga, o que está acontecendo? Rapaz, aconteceu que, bom, a minha empresa, eu estou tendo que usar do cheque especial para pagar o aluguel. Aí o Antônio, mas como isso, homem? Há um ano atrás, tu estava com uma empresa faturando um monte? Como assim? Ele falou, eu não sei o que aconteceu. Eu percebi agora que, sim, está faltando dinheiro. Falei, olha, tu precisa refletir sobre o que está acontecendo aí na tua empresa. E como é que estão as vendas? Olha, as vendas caíram. E como é que está o trabalho? Como é que está a rotina? Olha, está desgastante, a equipe está me incomodando porque tem alguns erros, um cliente ou outro reclama. E eu não sei mais o que pode estar causando tudo isso, sabe? Bom, e aí o amigo Antônio falou, João, tu já considerou chamar alguém de fora para olhar a tua empresa e dizer o que está acontecendo? Eu falei, alguém como? Olha, um consultor de empresas. Falei, bom, nunca ouvi falar, mas assim, acho que não é para minha empresa, esse pessoal aí cobra muito caro. Não, existem consultores que fazem um trabalho muito interessante e na verdade, o investimento compensa muito. Eu já usei, Antônio dizendo, e, bom, eu acho que vale a pena você fazer isso também. Falei, não, acho que não. Pensa, João, quem sabe isso possa lhe ajudar. Bom, aí o João foi para casa, foi embora do trabalho, não conseguia mais nem trabalhar, ficou tão chateado com a situação toda que, enfim, foi embora. Aí ele chegou em casa, deu um oi para a mulher, meio chateado, assim, e, bom, aí ele foi para o sofá, depois foi para a varanda, e ele olhou, gente, há um ano eu estava com a empresa com bastante dinheiro. Eu cheguei a ter 20 mil de dinheiro por mês, limpinho. O que está acontecendo? Bom, eu vou, quem sabe, né, esse tal de consultor aí pode ajudar.
Bom, e aí ele ligou de novo, Antônio, passa o contato desse consultor aí. Você tem algum consultor que você conhece? Aí ele falou, cara, tenho, eu vou te passar o contato, manda ali pelo telefone. Aí mandou, falou com o consultor e, bom, combinaram um momento para eles conversarem. E aí conversaram, ele gostou do consultor, o consultor mostrou um pouco de algumas soluções que poderiam estar acontecendo, combinaram um trabalho por um tempo para descobrir o que poderia ser a causa do problema. E aí o tempo foi passando, foi desenvolvendo, e aí o consultor chegou uma vez, ligou para ele e falou o seguinte, li uma revista que eu acho que você vai se interessar. O que é essa revista? A revista Revenda Mais. E essa revista ela mostra como é que você pode fazer para vender. E aí chegou o ponto que, na reunião, ele contou a história da vaquinha do brejo, que caiu, foi jogada. Essa vaquinha, ela era de uma família muito pobre, e conta a história de um mestre e um discípulo que estavam passando por uma vila e perceberam uma casa muito caidinha, muito acabada, assim. E perceberam uma família, assim, muito pobre, era um pai, uma mãe e seus 4 filhos. E perceberam todos eles muito magrinhos, mas o mestre e o discípulo olharam de longe e disseram assim, gente, né, que situação. O discípulo, muito preocupado assim com a situação, ele olhou, mestre, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o mestre olhou, realmente, precisamos fazer alguma coisa. E aí o mestre olhou e viu uma vaquinha, né, e percebeu que naquele terreno era tudo que eles tinham. E aí o mestre falou para o discípulo, joga aquela vaquinha do brejo. Aí o discípulo olhou assim para o mestre, como assim? É a única coisa que eles têm? Falei, justamente. Não vou jogar, mestre, não posso, imagina, eles vão morrer da fome. Aí o mestre falou, você confia em mim ou não confia? Aí o discípulo, confio, mestre, então joga a vaquinha. E aí ele foi lá, com muita dor, pegou a vaquinha, amarrou, né, puxou a vaquinha. E aí foi levando a vaquinha para o brejo, tremendo de nervoso. E aí ele olhou para a vaquinha, me perdoa, vaquinha. Aí a vaquinha, né, mugiu para ele, e tal, e, bom, ele falou, vaquinha, que seja para o melhor. Empurrou a vaquinha. Aí ela foi a vaquinha, puf, morreu. Aí o discípulo, chorando, nervoso, voltou, mestre, eu fiz o que o senhor mandou, mas eu estou quase morto aqui também, junto com a vaquinha. Falou, você fez bem. Vamos embora, daqui 6 meses a gente volta. Aí lá foram eles. Voltaram daqui 6 meses. Para a surpresa do discípulo, já não havia mais uma casinha mal construída ou uma casinha caindo aos pedaços. Existia já uma casa grande, uma casa que caberia uns 3 quartos. E não tinha só uma família de 6 pessoas. Existiam já mais pessoas trabalhando, tratando da terra, tinham mais vacas e tinham até bois. Tinham porcos, e era uma fazenda nova. Aí o discípulo até olhou, será que eles foram embora e alguém assumiu a terra? O mestre falou, não, olha lá. É o mesmo senhor, só que agora ele já não está mais tão magro. E olha aquelas 4 crianças, já estão mais fortes. Aí o discípulo olhou e disse, como assim? O que aconteceu com essa família? Aí o mestre falou, nós tiramos eles do conforto. Por incrível que pareça, eles estavam confortáveis com aquela vaquinha. Ela dava um leite, sustentava, mas eles não tinham se visto no apuro ainda. Eles tinham um enorme potencial, você viu o tanto de terra que tem. Eles não utilizavam aquela terra por causa da vaquinha, por causa da sua zona de conforto, por causa da sua suposta estabilidade. Nós tiramos tudo que eles tinham. E eles tiveram que encontrar na própria terra e dentro de si mesmos a solução para que eles pudessem viver melhor. Só que eles não tinham como fazer isso porque estavam nessa zona de conforto. E aí o discípulo olhou para o mestre, nossa, mestre, agora que eu entendi a sua intenção. Eu falei, então tá, então missão cumprida aqui. A analogia que eu faço é que muitas vezes o seu processo de prospecção, ele está sustentado apenas na venda ativa, quando muitas vezes você poderia se ocupar muito mais do atendimento. E qual é o link com a empresa do João? É que João, chegou um momento da reunião com o consultor, ele proibiu as pessoas de vender. Ninguém mais pode vender ativamente para o seu cliente ou para novos clientes. Quando você deixa de vender, você tem que ocupar o seu tempo com alguma coisa. E essa alguma coisa é o cliente que você já tem. E aí, quando o João definiu isso na empresa, foi uma mudança geral. Ninguém estava acostumado, porque não era a cultura da empresa fazer com que o cliente se sentisse encantado.
E aí, no momento que João olhou para a sua equipe e tomou essa decisão e falou para todos, ele percebeu o olhar de cada colaborador. E ali ele viu quem tinha entendido e quem não tinha. E aí as mudanças começaram. João começou a implementar um processo de atendimento que encanta. Aqueles vendedores que iam atrás do cliente, de clientes novos, deixaram de ir atrás de clientes novos e começaram a ir atrás do próprio cliente, simplesmente para saber como ele está. Se o cliente está gostando, se não está gostando, se está utilizando o serviço, se não está utilizando o serviço. Como foi proibida a venda, ninguém mais poderia procurar novos clientes. Eles tinham que, na marra, fazer com que o próprio cliente sentisse que valia a pena continuar com eles. E uma vez que o vendedor precisa mostrar para o cliente atual que ele se importa com esse cliente, isso fez com que o cliente se sentisse muito mais importante. E aí houve uma mudança grande na cultura da empresa. A partir daquele momento, os clientes começaram a diminuir os cancelamentos. Cada vez menos houveram cancelamentos. Como o esforço de venda não foi maior, o esforço de encantamento ocupou esse esforço de venda, cada cliente começou a indicar novos clientes, porque aquele serviço começou a ficar muito bom. O serviço já era bom, mas o atendimento não era. E qual era o maior problema dessa empresa? Essa empresa tinha um problema de retorno. Os clientes procuravam, faziam perguntas, faziam demandas e não tinha retorno. Até poderia ter uma resposta rápida, mas não era uma resposta resolutiva. E essa resposta resolutiva é o que faz a diferença, ir até o fim. E as pessoas não iam até o fim. E essa mudança de cultura de é proibido vender para novos, fez com que todos na empresa olhassem para o cliente como se fosse a única coisa que importa. E essa história do João mostrou que depois de alguns anos, a empresa não precisa mais vender. Quem vende para a empresa são os próprios clientes. Eles viraram promotores da empresa. E quando a sua empresa muda, e quando você, empresário, muda o pensamento, e começa a pensar como o João pensou, ocupado com realmente olhar para o seu cliente atual, olhar para aquele cliente que você já tem, aquele cliente que já lhe confiou em algum momento, e perceber que ele é seu maior valor, ele é seu diamante, talvez o seu esforço dê mais resultado nesse sentido. E nessa revista, que o consultor falou, o escritor da revista disse, só após você garantir o encantamento do seu cliente, é que você pode começar a vender. Não adianta de nada você vender 10 e perder 10. Mas também não adianta de nada você fazer uma equipe entender a importância da venda se ela ainda não entendeu a importância do encantamento. Eu faço uma pergunta para você. Na sua empresa, a sua equipe está preocupada em encantar o cliente? Já mapearam os processos de atendimento? Já imaginaram como encantar o cliente em cada etapa do processo? Essa é a grande questão. Se você tem uma empresa, você tem uma empresa por causa dos clientes. A sua empresa só existe porque o cliente precisa de você. Uma empresa sem propósito, um propósito que ajude as pessoas, é uma empresa que só pensa em si. E uma empresa que só pensa em si não dura muito tempo. E agora, nesse momento de crise, do coronavírus, a sua empresa precisa mudar o seu olhar. Na última entrevista que eu dei aqui, eu fiz uma pergunta. Você tem clientes porque quer dinheiro ou você quer dinheiro para ter clientes? E essa é uma pergunta importante, porque qual é a direção do seu negócio? O que João fez foi mudar a direção. Ele percebeu que se ele continuasse olhando só para o serviço, só para a conta bancária, isso não ia fazer a empresa se movimentar, durar, não ia dar certo. E já estava dando errado. O erro do João foi, no momento em que começaram a sair os clientes, ele não investigou a fundo. E o João precisava ter mudado antes. Demorou. Que bom que ele tinha o Antônio para falar com ele, porque botou a possibilidade de uma saída na cabeça do João. E João entendeu o trabalho, entendeu o propósito de uma empresa. O propósito de uma empresa, ela existe para fazer bem à sociedade. Uma empresa existe para algum tipo de bem à sociedade. E para continuar fazendo bem à sociedade,
é onde ela precisa ter dinheiro. O papel do dinheiro está para continuar sustentando o que o negócio propõe. A prestação de serviço, a venda de um produto, agrega em algo dentro da sociedade. E isso precisa continuar acontecendo. Para fazer uma empresa funcionar bem, você tem que olhar para o seu cliente, você precisa cuidar para que sua equipe seja motivada, esteja motivada, e também tem que gerenciar o seu dinheiro. O ponto principal de um negócio de sucesso reside em uma virtude muito importante, que é a virtude da humildade. A humildade faz com que você considere que você não tem todas as habilidades necessárias para fazer um negócio dar certo. Um negócio que dá certo é composto por múltiplas inteligências. E muitas inteligências uma pessoa só não é capaz de ter. Você precisa de outras inteligências para compor todas as variáveis que geram a dificuldade empresarial. São tantas variáveis que o empresário precisa de outras inteligências para poder achar as soluções que vão acontecendo dia a dia. E quando tem alguém olhando de fora, ele consegue, inclusive, organizar essas inteligências para extrair o melhor delas. E é dessa extração que uma empresa encontra as soluções. Hoje, não basta apenas a gente inovar. Hoje, não basta apenas a gente ter produtos interessantes. A gente precisa cuidar da experiência do cliente. Todo cliente que compra algo, ele pode não dizer, mas ele precisa se sentir importante. Ele precisa se sentir apreciado pela sua empresa. E nunca foi tão importante ter um cliente, porque todo mundo está consumindo menos. Cada vez que a gente pensa em gastar, vamos pensar um pouco mais. Você sabe que é assim. Todas as empresas diminuíram seu faturamento. No caso do João, ele estava enfrentando uma crise, que não é a crise de agora, mas era também uma crise. E o maior problema do João foi ter demorado a perceber que existia algo errado dentro. Quando o João se percebeu, ele mudou o pensamento. E fez isso de uma maneira muito rápida. Mas sem humildade ele não teria ido adiante. Sem ele considerar que outro poderia ajudar, ele também não iria adiante. Muitas vezes a solução está na sua própria equipe. Você vem conversando com a sua equipe sobre a melhor maneira de sair desse momento difícil? Você já se questionou e já se colocou no lugar do cliente, sabendo se em cada momento de interação dele com a sua empresa, ele está se sentindo especial? Quando você tem um cliente, você tem um diamante. Um cliente mal atendido fala para 10. Um cliente bem atendido fala para 3. E aqui eu puxo uma informação importante. A reputação da sua empresa nunca foi tão importante. Você hoje depende muito mais da sua reputação do que antes. Sem reputação, ou sem uma boa reputação, você nem continua no mercado. Hoje o olhar está para a reputação incontestável. Como é que você gera uma reputação incontestável? Antes, o que é de fato a reputação de uma empresa? É aquele julgamento que cada um de nós dá a uma marca. Essa marca é boa, essa marca não é boa, foi bom estar lá, não foi bom estar lá. Eu fui bem atendido ou não fui bem atendido? Quantas vezes você já foi bem atendido ao longo do processo, mas no final o caixa nem olhou para você? E aí você se pergunta, meu Deus, por que meu cliente não volta? Porque o caixa não olhou para o seu cliente. Na hora que ele foi dar o dinheiro, depois de toda a experiência, o caixa nem um muito obrigado. Só falou, deu R$30, crédito ou débito? Crédito. Crédito ou débito? Pergunta de novo ainda por cima. O caixa não está nem prestando atenção no que o seu cliente está dizendo na hora que ele está pagando, que é o momento derradeiro da maior emoção do cliente. Olha, é a hora que ele sente gosto ou desgosto na hora de pagar. Isso fica marcado. Então a reputação ela reside na mente das pessoas. E se você não trabalhar a sua reputação, você não tem empresa, você não vai durar. Sem reputação ou com uma reputação ruim, você está fadado ao fracasso. Você precisa entender que a reputação é o que faz você vencer. E quem é que gera a sua reputação? Quem é que faz com que a sua reputação seja incontestável? A sua equipe, com as suas atitudes e com o atendimento. Muito mais só do que um produto ou serviço, é um processo de atendimento.
E o processo de atendimento junto com o produto gera a experiência do cliente. Então, um cliente ele passa por uma série de etapas. Imagine que a experiência do cliente seria um jogo de tabuleiro, onde tem vários quadradinhos e o cliente vai andando por cada etapa. A Sul-América Seguros percebeu 42 momentos que impactam o cliente positivamente ou negativamente. 42. Quantos momentos será que tem na sua empresa que você sabe que existe, mas que ainda não percebeu? Você pode perceber que o cliente ele entra na empresa, ele pode ser atendido, dependendo se for um local que vende produtos, né? Então, vamos imaginar aqui comigo. Você vende algum tipo de produto, o cliente chega, tem a entrada. Depois ele tem a procura pelo material, pode chegar alguém, só aí já foram 3, entrada, momento da procura e alguém que abordou. Aí depois tem a escolha do próprio produto e depois tem o pagamento e ainda tem a saída. Numa análise rápida a gente percebeu 6 momentos. Será que eu estou encantando o cliente na hora que ele entra? Ah, Júlio, nunca me perguntei isso. E foi isso que o João começou a fazer. Ele mapeou todos os processos que faziam com que o cliente se sentisse importante. Mais do que isso, ele mapeou todos os processos de atendimento aonde gerariam um impacto emocional no cliente. E aí ele trabalhou um por um. Cada momento foi questionado, cada momento foi analisado, cada momento foram horas investidas. O que fazer quando o cliente liga para cá? De que maneira a gente dá o alô? A gente dá o alô dessa maneira, alô? Ou a gente dá dessa maneira, alô, boa tarde, como você está? Ou você dá um alô, alô, boa tarde, empresa tal. Qual é o seu tom de voz na hora que dá o alô? O alô é um dos momentos mais importantes, que não lhe resta nada a não ser a voz. Se você não cuidar do seu tom de voz, o cliente não se sente apreciado. As ligações, elas têm um impacto tão grande que a gente não faz ideia. Agora que a gente está usando muitas máscaras, a gente só tem um olhar. Qual é o olhar? O que há no seu olhar para o cliente? Eu, no sábado, fui numa loja comprar uma pilha. E nessa loja, uma loja já famosa, e tinham vários atendentes. E aí eu perguntei para um, olha, eu estou precisando dessa pilha. Você sabe se tem? Olha, a pilha é lá naquele lugar lá, você pode ir para lá. Ele não foi comigo. Ele não me pegou, né? E a gente não foi junto, ele me indicou. Eu tive que descobrir sozinho. Cheguei lá, não achei a minha pilha. E aí? Me encantou ou não me encantou? Encantaria você? Essa é a pergunta que o gestor, que o administrador, que o empresário deve fazer. Estou encantando os meus clientes? Talvez a causa da falta de clientes hoje não seja só por causa da crise. Seja porque você não está encantando o seu cliente. Talvez seja porque você não está preocupado em fazer ele se sentir apreciado. Mas essa é a regra. Essa é a nova lógica. Na verdade, é uma lógica antiga. Não é que o cliente tem razão em tudo, isso não é verdade. Mas o cliente precisa se sentir importante. Mesmo que você não tenha para entregar aquilo que ele pede, mesmo que isso não aconteça, ele precisa ainda assim se sentir importante. Olha, essa sua solicitação não faz parte do meu rol de processo. Eu não tenho isso que você pede. Para eu desenvolver, eu teria que fazer um investimento. Porém, existem tal situações que podem lhe entregar essa sua necessidade. A gente é muito mais parceiro do cliente do que apenas prestador de serviço ou vendedor de produtos. O cliente precisa de apoio. O cliente é um ser humano. E um ser humano precisa de ajuda. Sabemos que no mundo de hoje a gente não vive sozinho. E cada vez mais as pessoas estão se sentindo sozinhas, distantes, desamparadas. O esforço de cada empresa para sair da crise é o esforço de mostrar às pessoas que elas são importantes. Com todo esse distanciamento que está sendo exigido hoje, as pessoas realmente precisam se sentir ainda mais apreciadas. As pessoas estão distantes da sua família, dos seus amigos, e pensam 10 vezes antes de ir comprar alguma coisa e ter que sair de casa. E qual é a reputação da sua empresa? Quanto você está preocupado com a sua reputação? Então, no próximo programa, eu vou explicar como você poderá construir uma reputação incontestável. Muito obrigado.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fixperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Quando falamos em mãe, falamos de todas, principalmente aquelas que estão no trono com Jesus. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar da forma mais completa. É dar o melhor de si e não esperar nada em troca. A ela devemos nossa vida. Mãe é ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender a sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Para ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Feliz Dia das Mães. Oferecimento, empresário Roberto, Ponta Donuts, Ponta das Canas, em Florianópolis. Empresária Gabriela Beller, frangueiro low carb. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta. Ademar Ercílio de Souza, Igreja Santa Rita de Cássia. Sargento Pérez, político, apresentador de televisão, rádio e líder comunitário. Uni Inteligência em Gestão, consultoria especializada em auxiliar empresários a superarem a crise. Júlio Domingos, 48991224523. Doutora Sônia, Clínica Médica Cão. Ruth de Jesus, consultora empresarial e palestrante. Clea Ana, parapsicóloga, palestrante e educadora. Fiscal Mauro, liderança política do município de São José. Vereador de Florianópolis, Jefferson Becker. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa terça-feira, pontualmente 12 horas. Hoje de manhã eu conversei com o prefeito Juliano, lá de Governador Celso Ramos, e é um prefeito que trabalha muito, né? Trabalha muito. Tadeu, a gente não dorme mais, é preocupação, enfim. E nem vamos falar, né? Nem vamos falar do nosso governo estadual, né? Que fez essa lambança aí, né? Nesse momento de dor, de preocupação, de aflição, de perda, né? Estou falando porque a palavra do procurador diz que teve corrupção, né? Então a gente tem que ficar muito ligado, né? Muito ligado. Mas agora no show da tarde nós vamos falar sobre arquitetura e também engenharia. Por isso, uma empresa que está fazendo a diferença, Alpes Arquitetura e Engenharia. Mariana, aí Mariana, boa tarde, tá tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, tudo certo. E o mês de maio? Tá indo bem, graças a Deus. E domingo foi o dia? Foi dia das mamães. Já és mamãe? Não, ainda não, mas passei com a minha, ainda bem que eu tive a sorte. Deu tudo certo então? Deu tudo certo. A gente tem assim observado até países de outros planetas, né? Outros países, quando você tem uma casa e você passa por uma reforma através de uma empresa que tem um projeto arquitetônico
de engenharia, essa casa, às vezes, ela consegue ter uma valorização até de 100%, né? Vocês conseguem fazer isso também? Sim, com certeza. A gente trabalha desde a parte de projetos, né, até a parte de execução de obra. E é bem isso mesmo que tu falou, a parte de tomar um pouquinho de cuidado com a nossa edificação valoriza muito ela, né? Vê os pontos fracos e torna em pontos fortes, ou melhora aqueles pontos fracos para não ser mais pontos fracos, né? Porque numa casa, ou numa loja, né, ou numa casa comercial, quer dizer, tem um espaço lá amplo que não está sendo ocupado. Quer dizer, então dá para diminuir aquele espaço e distribuir numa outra parte, né? Sim, com isso aí certeza. valoriza, né? Com certeza, com certeza. É a funcionalidade do espaço, a gente chama, né? Às vezes tem um espaço lá vazio que podia estar sendo aproveitado para uma coisa muito melhor. E aí a gente consegue valorizar isso pensando melhor na parte de projetos, né? Fazer um muro diferente, fazer uma frente diferente, isso aí, meu Deus, traz um resultado bacana, né? Com certeza, transforma uma casa, né? Porque a roupa que você usava há 20 anos atrás, você não usa hoje, né? Ela houve umas modificações, né? Com certeza. E assim é a nossa casa, né? Com certeza. Falando em renovação, né? Vocês também trabalham com reformas? Sim, a gente também trabalha com reforma. E como a gente trabalha desde a parte de projeto até a parte de obra, a gente mesmo que executa também as obras quando a gente é solicitado para, né? E a gente trabalha com reforma, sim. E a reforma é bem importante porque é onde a gente vê quando tem alguma coisa errada e precisa ser melhorada, né? A gente tem uma preocupação muito grande para não ter perda, né? Aqueles resíduos que eles falam, né? Tem que ser bem... E vocês têm, assim, um cuidado especial? Sim, sim. É todo um cuidado especial. Nada é tirado por tirar, né? Tudo tomado cuidado, sendo levado para o destino certo quando precisa ser tirado, infelizmente. Mas tudo tem os seus cuidados a serem tomados, sim. A pessoa tem um terreno ali, ele quer fazer um prédio de 4 andares, quer fazer uma casa, quer fazer loja, enfim. A Alpes é o endereço certo. Oh, com certeza. É lá onde a gente consegue ajudar a pessoa a transformar um terreno, um ambiente que não tem nada ou que precisa de uma mudança mesmo, em algo realmente funcional ou belo esteticamente pensando, né? Agora, na elaboração do projeto, quem está contratando vocês tem livre acesso, tem livre arbítrio, como é que é? Claro, com certeza. Não, com certeza. A gente sempre fala que a gente projeta para o cliente, não para a gente, né? Então, livre-arbítrio, com certeza. O máximo que a gente vai tomar cuidado é com as normas que a gente tem que seguir, né? A gente tem normas a seguir, leis, enfim, isso aí norteia o nosso projeto. Mas em questão de gosto, necessidades, é sempre do cliente, né? Então, se o cliente vem com uma necessidade, a gente vai fazer de tudo para amenizar aquela necessidade e satisfazer o cliente. A forma de pagamento, enfim, vocês assim criam assim situações que motivam o investidor, que encorajam o investidor. Vocês têm assim várias plataformas que possam ajudar? A gente sempre tenta ajudar o máximo possível o cliente da forma que vai ficar mais fácil para ele pagar, né? Normalmente parcelado, né? Porque são valores altos. Tem os que preferem pagar à vista, que também a gente dá um desconto à vista. E também a gente consegue parcelar principalmente a parte da obra, que é sempre por etapas de obra, né? O projeto também a gente consegue fazer parcelado por mês. No mundo moveleiro, você também faz projetos para o quarto, para a cozinha, para a sala, para o ambiente comercial, enfim? Sim, sim. A gente também trabalha com a parte de interiores também, que é a parte de ver os móveis, as cores de um ambiente internamente, né? A gente trabalha com essa parte também. Uma coisa que muitas pessoas se assustam, porque eles compram um projeto e a pessoa vai executar, aí outra empresa vai executar e outra empresa vai fiscalizar. Como é que é o projeto de vocês? Então, quando a gente é contratado para fazer projeto e execução, então é tudo com a gente, né? O cliente só vai lá acompanhando mesmo. Quando é só o projeto, a gente entrega todo o detalhamento de um projeto para ele ser executável, né?
Então, para o pedreiro conseguir ler e conseguir executar, tudo isso vem na parte de entrega nossa. Quer dizer que a Alpes, Arquitetura e Engenharia, faz o projeto de acordo com o interesse de quem está contratando, né? E também, se eles desejar, que deveriam desejar, que vocês fiscalizassem a obra, né? Sim, com certeza. Mesmo que a gente seja contratado só para projeto, por exemplo, a gente sempre tem umas visitas à obra que a gente faz para dar uma conferida, para ver se está tudo ficando como a gente planejou, né? É sempre bom ficar de olho de vez em quando também, né? Não pelo pedreiro ser ruim ou coisa assim, mas até uma das coisas que a gente faz é explicar para o pedreiro. A primeira coisa que a gente faz antes dele começar a obra é explicar para ele a reforma em si, a obra em si, tudo que para ele ler aquele projeto e saber o que ele vai fazer, né? Então a gente acompanha, mesmo não fazendo a obra, a gente acompanha dando uma olhadinha de vez em quando na obra. Porque a fiscalização tem que ser bem rigorosa, né? É bom. Para o pedreiro sempre ter uma noção certinho do que ele está fazendo, né? Principalmente se está vendo desperdício de material, né? Também. Isso é uma parte bem crucial, assim. Uma das partes, quando a gente pega uma obra, é fazer para o cliente o orçamento dessa obra. Quanto ele vai gastar nessa obra? Quando o cliente fecha com a gente a obra, é um valor fechado de obra por metro quadrado. Então, ele já sabe quanto que ele vai gastar dentro daquele contrato, dentro daquele projeto que a gente fez. E isso tudo bem planejado e bem especificado, né? Tu vai nas obras fiscalizar ou é outra pessoa que vai fiscalizar? No momento, quem cuida da obra é o meu sócio, que é o engenheiro. Mas Fica só dentro do escritório, né? Eu fico dentro do escritório, mas de vez em quando eu dou um pulinho você também vai para também? dar. Vou. De vez em quando a gente dá um pulinho lá para dar uma olhada também. É importante isso, né? É bom. Sempre ter os dois olhares, né? Tanto do arquiteto e tanto da engenharia. É o objetivo do nosso escritório. Essa junção entre a arquitetura e a engenharia, né? Então, ele tem a parte bem técnica, cuidando da obra, e eu venho com todas as especificações também da parte de arquitetura. Vocês têm feito alguma coisa sobre que possam aproveitar a água da chuva, que possam também aproveitar aquelas plataformas para economização de luz, mas que é energia solar? Energia solar? Sim, a gente com parceiros daí, né? A gente tem os parceiros terceirizados, mas a gente, na hora de projetar, se é da vontade do cliente, a gente faz sim e super indicamos fazer, assim, porque hoje em dia tem várias tecnologias boas e é um investimento muito bom que, além de valorizar a edificação, também o bolso mensalmente a gente sente, né? E também o planeta, né? Economizando o planeta. Ecologia, né? Sim, com certeza. Ecologia, né? Porque na frente ela vai ver o consumo de água diminuir. Sim. E além de ter águas quentes, né? Quase em todas as torneiras, né? Uhum. E também, quando chegar a fatura de luz, também ele vai ver assim um valor declinando assim, numa forma absurda, né? Sim, com certeza. A Alpes atua aqui na Grande Florianópolis, Santa Catarina? Na Grande Florianópolis. Não teria fronteira, não tem. A gente já teve projetos no oeste do estado, por exemplo, né? A gente trabalha também com projetos online. Só a parte mesmo de execução de obra que a gente mantém mais na Grande Florianópolis. Mas a gente trabalha em toda Santa Catarina com a parte de projetos, assim, online mesmo. O resultado de um empreendimento está no projeto, né? Com certeza. É onde tudo começa, né? O projeto é onde tudo começa. É onde, estando ali bem planejado no projeto, a chance de ter um bom sucesso na obra é bem maior. E a Alpes vai bem, obrigado. Vai bem, obrigado, graças a Deus. Então queremos cumprimentar a Alpes, Arquitetura e Engenharia. O telefone da Alpes mesmo? A gente usa o nosso mesmo, os nossos particulares, é o 984062444. Tem o WhatsApp também. Está ali no rodapé do televisor, né? Está muito bem. Empresária Mariana, arquiteta. Parabéns à Alpes, Arquitetura e Engenharia. Foi um prazer em recebê-la. Obrigada, o prazer foi todo meu estar aqui. Boa sorte. Obrigada. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Quando falamos em mãe, falamos de todas, principalmente aquelas que estão no trono com Jesus. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar da forma mais completa. É dar o melhor de si e não esperar nada em troca. A ela devemos nossa vida. Mãe é ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender a sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui, para ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci? Feliz Dia das Mães! Oferecimento, empresário Roberto, Ponta Donuts, Ponta das Canas, em Florianópolis. Empresária Gabriela Beller, frangueiro low carb. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta. Ademar Ercílio de Souza, Igreja Santa Rita de Cássia. Sargento Pérez, político, apresentador de televisão, rádio e líder comunitário. Uni Inteligência em Gestão, consultoria especializada em auxiliar empresários a superarem a crise. Júlio Domingos, 48991224523. Doutora Sônia, Clínica Médica Cão. Ruth de Jesus, consultora empresarial e palestrante. Clea Ana, parapsicóloga, palestrante e educadora. Fiscal Mauro, liderança política do município de São José. Vereador de Florianópolis, Jefferson Becker. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa quarta-feira. Está mais friozinho hoje. Hoje é dia 13, né? 13. Diz que o 13 é o do azar, é o da sorte, é o do Partido dos Trabalhadores, enfim, o 13. É o 13. E vamos torcer que os políticos nossos se preocupem em ajudar o nosso Estado, né? Eles só apareceram agora só para criar CPI, essas coisas todas. Mas vamos se preocupar no momento em recuperar o Estado. Parece que são oportunistas, eu não sei. Mas agora no show da tarde eu estou recebendo uma autoridade jurídica, renomado jurista, advogado, doutor Edenilson. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem, Tadeu? Boa tarde a todos. Prazer em conhecê-lo e obrigado pela sua vinda no show da tarde. Prazer é meu. Doutor Edenilson, não sei se Vossa Excelência pode contribuir com o show da tarde, com a questão do vírus, situação catarinenses, como fica a lei trabalhista, como fica o trabalhador, como fica o empreendedor? Nessa situação que estamos passando a pandemia, o governo federal fez uma medida provisória 927 que trouxe novos direitos protegendo o trabalhador em si. Dentre elas em si, possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, férias antecipadas,
suspensão de até 60 dias no caso, e também trouxe algumas garantias. No caso de suspensão, ele fica com direito à estabilidade no dobro do período, e além disso também a possibilidade em si de uma rescisão por força maior, diferente do 501 da CLT, que já previa essa situação em calamidade pública. Nesse caso da rescisão por força maior, o ponto que se afeta seria a redução do FGTS em 20% da verba da multa do FGTS. E todas as verbas rescisórias têm que ser pagas normalmente. Entre outras situações que teriam da medida provisória, não sei qual que seria a abrangência em si. Agora, qual é a sugestão de Vossa Excelência entre patrão e empregado? Qual é a sua sugestão? É conversar, enfim, todo mundo ceder, todo mundo ser parceiro? Qual é a sua sugestão? Nesse ponto, sim, empregador e empregado teriam que conversar melhor para chegar ao melhor ponto. É uma situação diferente que vivemos até hoje, né? Inclusive essa norma que o governo trouxe é exatamente para garantir o emprego em vez da demissão, não chegar num auge de uma demissão geral. Então seria o melhor ponto conversar, tentar fazer um acordo em si antes de tomar uma diretriz qualquer, pois uma demissão direta ela pode ser muito onerosa ao empregador e não é o que o empregado também gostaria, sabendo ainda como que voltará ao mercado de trabalho após a pandemia. Agora tem muitos empregadores, tem muitos empresários também que são assim carrasco, né? Que não valoriza o trabalhador, não valoriza o funcionário. Aí tem que ter o rigor da lei, né? Sim, inclusive o empregado ele pode procurar sindicato da categoria. Então, basta procurar pelo site do sindicato, ligar, mandar um e-mail que já tem resposta em 24 horas. Estão dando muita assistência aos empregados nesse período para não ser abusado dos seus direitos, garantindo. Inclusive o empregador também tem o sindicato da própria classe, também pode ser orientado. Inclusive essas medidas em si, pode ser feito um acordo individual entre empregado e empregador, porém deve ser encaminhado ao sindicato da categoria. Que nesse momento que todos os segmentos estão se reconstruindo, estão voltando às atividades, os ônibus já devem voltar agora sexta ou segunda-feira, transporte de ônibus, que sem ônibus o comércio principalmente fica muito passo de camelo, mas já está voltando às suas origens, o nosso estado. Agora, qual é o recado? Vossa Excelência, que é um jurista diferenciado no nosso estado, qual é o recado, qual é a orientação que Vossa Excelência deseja passar tanto para o empregador como para o trabalhador, o funcionário? Cautela nas atividades em si, evitando a contaminação, inclusive porque recentemente o STF considerou o coronavírus como doença ocupacional. Então isso pode gerar uma estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213, que é a previdenciária, em virtude da ocorrência, e dialogar sempre, na medida do possível, para que chegue num comum acordo. Eu não posso permitir que Vossa Excelência levante dessa poltrona sem responder uma pergunta que eu vejo que é muito pontual, é contundente, é realidade, é real. Nós tivemos uma farmácia aí, parece que foi a Panvel, que aumentou o álcool gel e foi autuada, parece que foi a Panvel lá de Florianópolis. E como Vossa Excelência é um especialista também no direito do consumidor, qual a orientação para o consumidor? Qual a orientação para o consumidor? Se o consumidor se sentir lesado nessa questão de aumento abusivo, assim considerado, deve procurar o PROCON, apresentar a nota de compra, se caso efetuou a compra, ou alguma prova que dessa situação, uma foto, pode tirar do produto, e levar ao PROCON, que será autuado e tomado as medidas, providências necessárias pelo fiscalizador. Agora, a gente vê que em vários segmentos tem muitas pessoas assim se aproveitando, né? Nem vamos falar do respirador, que
que era 25 mil, agora estão comprando a 195 mil, 200 mil. Não vamos nem falar nisso, né? Mas, em regra geral, então a ideia é a pessoa tirar uma foto do produto, então. Registrar o aumento abusivo em si. Um produto que custava anteriormente R$10 sendo vendido por 40, 50. Então houve um aumento abusivo porque não tem a justificativa daquele produto custar nesse valor. Então a empresa em si que está vendendo está almejando maior lucro durante a pandemia. E nesse momento tem muita gente tem falado para nós que eles têm até colocado alguns percentuais em cima do produto para diminuir, para que eles possam declinar no preço. Eu acho que essa é uma atitude de um grande empresário. Não entendi a colocação, né? Tem muitos empresários hoje que eles, em vez de aumentar, eles estão diminuindo o valor. Até nesse período de 1, 2, 3 meses. Eu acho que essa atitude do empresário é uma atitude que nós temos que aplaudir, né? Sim, essa atitude seria o correto, principalmente para superar esse período que o país está passando. É uma forma de ajudar o próximo, né? Dando um pouco de si para o outro, não pensando simplesmente no lucro, e sim superar a crise. Se vários empresários tomassem essa atitude em si, seria até um pouco mais fácil das pessoas se protegerem para passar a crise. Um ponto em si de venda de um produto essencial que seja colocado à disposição com uma baixa margem de lucro, daria maior oportunidade a várias pessoas que estão até mesmo desempregadas ou estão com redução de salário, que pode chegar até 70% a redução, mesmo que o governo tenha contribuição da outra parte, porém ela é baseada com base no seguro-desemprego e não no salário que a pessoa realmente devia receber. O telefone do Dr. Edenilson está no rodapé do seu vídeo, né? Você pode tirar algumas dúvidas depois com ele, é um renomado jurista. Foi um prazer em recebê-lo no Show da Tarde, sempre à sua inteira disposição. Obrigado, Tadeu. O prazer foi meu. Nós voltamos na sequência. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fixperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Maybe the face I can forget, a treasure, pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the sun that summer sings, maybe the thrills of autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn the day into a heaven or a hell. She may be the mirror of all my dream, is my reflecting my stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who all seems so hard to cry, who I can be so proud and then so dry. You and I love to see them when they cry. She may not the love that cannot hope to lose, may come to me from shadow of the past, but I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the
alright, so I'm alive. Doing I care for to the hope on the hill. Me, I take her love for her tears. I make the all my souvenir for where she go. I got to be the meaning of my life is she. Passa telefono e você já não me atende mais. Será que já não tem coragem, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite namorados encontrando, eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover pingos de amor. La 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 A vida passa telefone